A verdade é que a comunicação espacial sempre foi baseada em ondas de rádio. Afinal, ondas eletromagnéticas são as grandes mensageiras do universo e, quando bem utilizadas, permitem o envio de sinais a bilhões de quilômetros de distância. Com o lançamento do primeiro satélite em órbita, o Sputnik, pela União Soviética, iniciou-se uma verdadeira corrida aqui na superfície da Terra para ouvir o que aquele equipamento era capaz de transmitir, marcando um momento histórico para os entusiastas do rádio da época. Curiosamente, esses mesmos rádios captaram anos depois supostos pedidos de socorro vindos do espaço. Mas a questão é, até que ponto esses áudios são reais? No vídeo de hoje vamos conhecer os pedidos reais de socorro vindos do espaço. Antes do vídeo seguir, deixa eu pedir a você que está chegando agora aqui no Mistérios do Espaço para deixar a inscrição aqui embaixo, pois é muito importante, uma vez que o nosso projeto de divulgação científica está chegando pertinho do 1 milhão de inscritos aqui no YouTube. Então, dê essa força pra gente, é rápido e fácil. Bora pro vídeo. Em uma época sem internet, satélites de retransmissão ou redes globais de dados, os sinais de rádio viajavam praticamente sozinhos pelo espaço, livres de boa parte das interferências artificiais que hoje saturam o espectro eletromagnético. Cada satélite em órbita amplia sinais simples, muitas vezes em frequências abertas, permitindo que radioamadores, munidos apenas de antenas improvisadas, receptores analógicos e cálculos de órbitas feitos à mão, acompanhassem sua passagem pelo horizonte. Era um tempo em que ouvir o espaço exigia paciência, conhecimento técnico e silêncio. Um silêncio que transformava qualquer transmissão captada em algo raro, precioso e profundamente intrigante. Hoje em dia, captar algo tornou-se um verdadeiro desafio. Hoje em dia, o espectro eletromagnético está saturado com muitas interferências, uma vez que há equipamentos emitindo radiofrequência por todo lugar. Isso prejudica muito a captação de sinais vindos do espaço e muitas vezes até da superfície. Antigamente, por outro lado, não havia esse tipo de coisa e as coisas funcionavam de uma forma bem diferente. A nossa história do suposto pedido de socorro gravado vindo do espaço começa com os irmãos Achille e Giovanni. Em 1957, a União Soviética lançava o primeiro satélite com sucesso na órbita da Terra, o Sputnik 1. Os dois irmãos italianos, fascinados por rádio, começaram a tentar receber o sinal desse satélite. E aqui a história começa a ficar muito interessante. Morando em Turim, no norte da Itália, os irmãos aproveitavam a abundância de equipamentos militares vendidos após a Segunda Guerra para receptar todo tipo de sinal. Já há anos compravam, consertavam e experimentavam receptores de rádio quando o anúncio do Sputnik os levou a sintonizar determinadas frequências. Foi então que ouviram algo histórico, um sinal fraco, repetitivo, mas inconfundível, vindo da órbita terrestre. Segundo Giovanni, eles teriam sido os primeiros na Europa a captar o famoso bip do Sputnik 1. A partir desse momento, a curiosidade virou obsessão. O telhado do prédio onde eles moravam passou a se encher de antenas improvisadas, cabos e estruturas metálicas. Dia e noite, Achille e Giovanni testavam configurações, ajustavam frequências e acompanhavam cada novo lançamento espacial. Eles ouviram transmissões do Sputnik 1, Sputnik 2 e mais tarde do Explorer 1 em 1958, confirmando que o espaço estava de fato falando em ondas de rádio. Mas tudo mudou em 28 de novembro de 1960. Naquele dia, os irmãos interceptaram uma transmissão em comum em uma frequência soviética. Não havia qualquer anúncio oficial de lançamento. E o que surgiu no rádio não era apenas bips automáticos, mas um sinal de socorro em código Morse. 3 pontos, 3 traços, 3 pontos. Mais inquietante ainda era o comportamento do sinal, que indicava que a nave estava se afastando rapidamente da Terra, como se algo tivesse atingindo a velocidade de escape. Naquele período, os soviéticos já haviam enviado cães ao espaço, mas nenhum país havia conseguido colocar um ser humano em órbita com sucesso. De qualquer forma, ali estava uma gravação inequívoca de que um ser humano estava pedindo socorro. Mas uma gravação ainda mais assustadora teria sido captada no ano seguinte, em maio de 1961, quando uma voz de uma mulher teria falado que as coisas estavam piorando. Alguns céticos teriam falado
em falsificação. Outros falavam em sigilo da União Soviética. Mas até que ponto essas gravações são reais de fato? A questão é que as gravações não parecem falsas, e certamente não são. O que podemos lidar aqui é com a origem desses sinais. Não há como confirmar que veio de experimentos espaciais da União Soviética. Após a queda da União Soviética, quando o sigilo que por décadas envolveu o programa espacial começou a ruir, arquivos antes inacessíveis foram abertos e engenheiros, médicos e ex-cosmonautas passaram a falar livremente sobre o que realmente aconteceu nos bastidores da corrida espacial. Ainda assim, não há nenhum indício que confirmasse a existência de uma cosmonauta desconhecida. Nenhum nome esquecido, nenhuma família reivindicando uma história apagada, nenhum registro médico, logístico ou administrativo que apontasse para uma missão feminina secreta. O consenso histórico-científico atual aponta para uma conclusão clara. O áudio é real, humano e antigo, mas não corresponde à transmissão de uma mulher morrendo no espaço. Embora a gravação exista e tenha sido captada por radioamadores, não há evidências técnicas ou documentais que sustentem a ideia de que ela tenha se originado de uma missão tripulada em colapso orbital. No máximo, e sem qualquer garantia definitiva, o áudio pode ter sido fruto de uma simulação soviética realizada em testes de comunicação, estresse ou procedimentos de emergência. Também é plausível que se trate de uma gravação de teste retransmitida por uma cápsula não tripulada, algo relativamente comum nos primórdios da exploração espacial, quando se avaliava a clareza e a resistência dos sinais de rádio. Inserido em um contexto de sigilo extremo, a Guerra Fria e pouca transparência, esse tipo de transmissão acabou sendo mal interpretada, ganhando contornos muito mais dramáticos do que provavelmente teve na origem. O mistério, portanto, não está necessariamente no espaço, mas na combinação do silêncio oficial, limitações técnicas da época e a tendência humana de buscar significado onde há apenas fragmentos de sinal. O que mais enfraquece essa história está nos próprios detalhes técnicos. O russo ouvido na gravação é inconsistente, repleto de erros que não condizem com o rigor técnico soviético, sobretudo em comunicações de emergência que seguiam protocolos claros e linguagem padronizada. Não há registro independente de um lançamento tripulado feminino antes de 1963. Um lançamento desse tipo, mesmo secreto, dificilmente passaria despercebido por um mundo atento e dividido. Por fim, o próprio perfil fisiológico da voz levanta sérias dúvidas. Ela não apresenta efeitos esperados de hipóxia extrema ou superaquecimento real, comuns em situações de falha catastrófica, e o ritmo emocional soa mais teatral do que clínico. O programa espacial soviético era de fato envolto em muito sigilo, mas não era invisível. Estava longe disso, por sinal. O mundo estava em uma constante vigília e qualquer coisa deixaria rastros. De qualquer forma, o áudio sendo real ou não, é enigmático. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!